A gente tem muitas classificações do desenvolvimento, né? Então eu vou trazer uma ou duas para poder ficar mais claro, principalmente para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque eu acho que aí a gente consegue abranger muito esse start aí, né? Então, dentro da infância, a infância vai do 0 aos 12 anos. Então, a gente é criança do 0 aos 12 anos. Nossa primeira fase é de recém-nascido. O recém-nascido vai do 0 aos 28 dias. Depois disso, o bebê ele vai dos 29 dias até os 2 ou 3 anos. Alguns autores classificam com 2, alguns autores classificam com 3. Eu, na minha formação, eu estudei aos 3 anos, então eu classifico o bebê até 3 anos de idade. Depois a gente vem para o pré-escolar ou para a primeira infância, que vai dos 3 ou dos 2 até os 6 anos. E depois a gente vem para a segunda infância, que vai dos 6 até os 12 anos. Então, cada fase dessa são descobertas dentro da criança. Por isso que eles são separadinhos dessa forma. A gente tem um autor que é Piaget, que é um autor que todo mundo já ouviu falar, porque ele é muito influente na questão educacional, que ele classifica as fases do desenvolvimento em 3 fases. A primeira é a sensório-motora. A fase sensório-motora ela vai do 0 aos 2 anos de idade. Nessa fase é onde o bebê está ganhando habilidades motoras, e com essas habilidades motoras ele incorpora habilidades sensoriais para descobrir o mundo. Então, o bebê, cada coisa nova que ele faz é um novo aprendizado para ele, e cada novo aprendizado é base para um segundo aprendizado, né? E aí, por isso que o desenvolvimento ele é sequencial, né? Então, o bebê, primeiro, ele segura a cabecinha, né? Depois ele se apoia nas mãozinhas, depois ele rola, aí ele senta. Então, para um bebê chegar lá no engatinhar, ele precisa ter passado por essas fases, né? Então, isso é o período que a gente chama de sensório motor. A segunda fase é uma fase chamada de pré-operatório. Essa fase ela vai dos 2 aos 7 anos. Nessa fase, o que surge de mais importante é a linguagem. O bebê começa a se comunicar. E com a comunicação também vem novos aprendizados. Ele começa a entender mais as ordens, ele começa a compreender mais como é que é o mundo. Então, essa fase é uma fase que também vem muito a imaginação. E daí a grande importância do brincar. Por isso que a gente fala muito, a criança precisa brincar, porque nessa fase ela vai ganhar uma série de conhecimentos para a terceira fase, que a gente fala que são as fases operatórias, que é quando a criança, então, que ela vai dos 6 aos 12, dos 8 aos 12, que a criança começa, então, a raciocinar. Então, ela começa a entender que aqueles conceitos iniciais que elas adquiriram antes, elas servem para alguma coisa. Então, ela começa a pensar, já sei, se isso aqui acontece desse jeito, é porque é desse jeito, é por conta daquilo que eu sabia. E aí vem a questão, se a gente for colocar um paralelo, por que a criança, então, é nessa fase que ela começa a entender mais a matemática, que ela consegue a compreender melhor as questões do mundo, porque ela já aprendeu lá atrás, números, ela já aprendeu quantidade, então ela consegue raciocinar em cima desses aprendizados anteriores. A gente teria aí mais muitos pensadores para a gente falar sobre as fases de desenvolvimento, mas essas eu acho que são as mais importantes, que a gente consegue compreender o todo. O que realmente abrange esse desenvolvimento infantil? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, essa pergunta é riquíssima, porque, como eu falei de mim, um ser completo, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente precisa pensar no todo, a gente precisa pensar no motor, porque esse motor ele continua desenvolvendo. A grande fase de boom, são esses primeiros 2 anos. Mas a criança continua a desenvolver as habilidades motoras, Exatamente. Então, o motor, o cognitivo, o sensorial, o social, o adaptativo. Então,
estar no mundo, conseguir conviver com todas as demandas que a gente tem, a gente precisa pensar em todos esses aspectos, né? A gente está vivendo uma época muito feliz agora, porque cada vez mais pediatras entendem que o desenvolvimento, que avaliar uma criança, eles precisam avaliar tanto a questão do crescimento como a questão do desenvolvimento. Né? A gente não pode deixar a questão do desenvolvimento para trás, porque isso vai ter um prejuízo futuro para essa criança. O que acontecia era assim, a criança chegava, pesava, media, perguntava, está no peito, Tchau. e pronto, e ali acabou. Hoje, o Ministério da Saúde ele tem um trabalho árduo hoje em pedir para que as famílias leiam a caderneta de vacina, porque hoje a caderneta de Olha que vacina legal isso, hein? tem todos os marcos do desenvolvimento. Tem um programa infantil, isso é importante a gente saber, né? E a população saber. Tem um programa que cuida só disso. Né? Então, cada vez mais eles estão mais preocupados, porque aí eu vou roubar a sua fala, né? Sim. O futuro da nossa nação. Né? A gente precisa cuidar dos pequenos, porque são os nossos próximos pensadores, nossos próximos presidentes, né? Sim. É daí que vão vir. O que influencia o desenvolvimento infantil? Então, aí, quando a gente vai pesquisar sobre o desenvolvimento infantil, a gente tem que colher desde a história gestacional. O que aconteceu durante essa gestação? Hoje, cada vez mais, a gente está estudando o fator do estresse emocional durante a gestação, no desenvolvimento da criança, né? Então, assim, uso de drogas, uso de álcool. Então, tudo isso a gente precisa traçar ali. A gente tem os fatores genéticos, né? Que a gente tem que saber o que tem ali naquela família, né? De alteração, se tem, se não tem. Os fatores ambientais. Né? Isso é muito, 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 muito importante. Onde essa criança vive? Como é que ela vive? Com quem que ela convive? Todas as outras questões, né? As questões sociais, e aí a gente vai pensar, então, em todas aquelas outras coisas que a gente já falou anteriormente, né? A questão do motor, do social, do cognitivo. Como é que esse entorno da criança influencia nesses ganhos que ela vai estar tendo ou não, tá? Então, basicamente, seria isso. A gente faz uma análise dos fatores genéticos, dos fatores sociais, dos fatores ambientais, desse período gestacional, para a gente poder entender, né, como é que esse desenvolvimento, aonde que esse desenvolvimento dessa criança está acontecendo. A criança vai absorvendo tudo, né? Vai. E cada vez mais está sendo comprovado isso, né? Como ela falou, desde a gestação, que a criança sente o que a mãe sente, ela escuta, Tudo, né? né? Tanto que ela reconhece voz depois. Isso é muito legal, isso é muito Como importante. que a gente faz para acompanhar, para saber se uma criança está se desenvolvendo bem, ou se não está? Eu tenho um conceito interno, né, que eu acho que a primeira coisa é a escuta da família, né? Quando a gente tem uma família que chega e fala para você alguma coisa não está legal com esse bebê, a gente precisa escutar. Eu sinto muita falta hoje do empoderamento dessas famílias, né? Assim, acho que o mundo hoje tira muito o poder das famílias e passa esse poder para outros meios e acaba que pai e mãe ficam um pouco perdidos nisso aí. Mas assim, a primeira coisa para mim que a gente precisa pensar é na escuta dessa família, né? E a avaliação, Lorena, é uma avaliação que a gente pensa em todos aqueles aspectos que eu levantei, Sim. aqueles aspectos iniciais, né? Como é que está o desenvolvimento motor dessa criança? Isso normalmente é a primeira coisa que chama atenção, né? O bebê chega para a gente, um bebê, não, ó, tá com 8 meses, ainda não está sentando, né? Ó, ele pulou a fase do engatinhar, né? Então, normalmente a gente faz uma avaliação disso, a avaliação de linguagem, né? É uma questão importante. Como essa criança brinca, isso hoje é muito, muito, a gente olha muito para isso, para o brincar da criança, como essa criança interage, ela interage no grupo, ela interage com o adulto, como é que é essa interação da criança? Então, quando a gente fala de uma criança que não está se desenvolvendo bem, a gente precisa pensar em
todos esses aspectos do desenvolvimento, aquelas coisas que eu falei, de motor, cognitivo, sensorial, como é que é isso dentro do todo dessa criança?